Macetaram o apocalipse! Estão dizendo que vão acabar com o apocalipse. E a gente está aqui hoje para responder para você glória. Se o apocalipse está cancelado ou não. Estamos aqui em mais um programa. O Pai tá na casa! Hoje o nosso tema é o apocalipse. Apocalipse. Será que macetaram o apocalipse? Afinal de contas, conseguiram ou não conseguiram macetar o apocalipse? Fala pra mim! Fala, Gente, nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa O Pai Tá na Casa, um programa onde nós vamos falar sobre vida de adolescente e vida de pais de adolescente. O senhor, a senhora que tá aí em casa, né, nos assistindo, com esse menino lindo, essa menina linda, estão comendo até o reboco da parede, estão acabando com a sua paciência. É por isso que nós estamos aqui todas as tardes de sábado, para que o senhor e a senhora sente aí no sofá, chama seu filho, sua filha e assista a esse programa. Hoje nós estamos estreando um novo cenário! O Pai tá na casa! Eu quero apresentar para você os participantes desse Pod Crente. Vamos começar então com o Diácono Jota. Jota, dá um alô aí pros nossos seguidores aí, ó. Estamos aqui mais uma vez e que a gente possa estar sendo igual a árvore, que cada dia cresce mais e mais, tanto na vida humana quanto na vida espiritual, em nome de Jesus. Arrasou. Né? Dá até pra cantar aquela música da árvorezinha, mas não vamos cantar, senão vai dar direito. Né? Mas tem a outra que não dá direitos autorais. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Eita, essa é legal. Essa é legal também, que vai crescendo a florzinha de Jesus. Vamos lá. Vamos agora apresentar a Tainá, que é do Ministério de Dança da Igreja. Dá um alô aí pros nossos seguidores, Tainá. Fala, rapaziada, como é muito bom voltar de novo aqui na Santa Paz do Senhor. Já aproveita, irmão, já senta aí, já arruma um lugar confortável, irmão, que o Pod Crente hoje vai ficar brabo. Arrasou. Vamos agora pra Giovana, que é do Ministério de Mídia da Igreja. Giovana Sorriso. Dá um alô aí pros nossos seguidores, Giovana. A paz do Senhor. E hoje o tema está top, hein? Hoje o tema tá top demais. Apocalipse. Macetaram ou não macetaram? Vamos lá. A Lana, que é do Ministério de Dança da Igreja. Dá um alô aí, Alana, pros nossos seguidores. Oi, gente. Então, gente, tô muito feliz em participar desse quadro. Esse Pod Crente tá muito legal, gente, sério. Eu passo na escola assim, aí vieram me falaram assim, nossa, você já tá famosa, meu Deus. Ai, eu fiquei muito feliz. E é isso, gente, hoje o quadro tá maravilhoso. É isso aí! Glória a Deus! Também está com a gente o Joaninha! Dá uma alô aí, Joaninha, para os nossos seguidores! Oi, gente! Aê! O Jonas, que está ali nos equipamentos, nos bastidores. Hoje nós vamos responder a perguntas sobre o Apocalipse. Será que você está preparado? Tá. Sentiu a pressão, né? Ultimamente estão falando aí que vão macetar o apocalipse. Cancelaram. Olha só, eu quero te dar um aviso. Se durante a nossa transmissão sair do ar, é porque nós fomos arrebatados.
Então eu quero nessa tarde responder algumas perguntas que talvez sejam as suas dúvidas. E quem é que tem uma pergunta para a gente poder trabalhar e descobrir se esse apocalipse vai ser macetado ou não? Quem tem uma pergunta? Vamos ouvir a pergunta da Giovana então para a gente saber. Qual é o propósito do apocalipse? Muito boa pergunta, Giovana. Todos estão desesperados com essa questão do apocalipse. E eu quero dizer para você que tudo está escrito. A resposta para as perguntas que você tem já estão na Bíblia. A Giovana trouxe uma pergunta que talvez seja a sua dúvida. Qual o propósito desse livro do Apocalipse? Então, o apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, ele estava preso na ilha de Patmos e ele teve uma visão, a visão do fim dos tempos. E ele escreve no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1, ele vai dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra Apocalipse significa revelação. Então João começa a dizer aqui revelação de Jesus Cristo. Então qual é o propósito do livro de Apocalipse? É nos revelar o que está para acontecer. Quem não gostaria de saber o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, mês que vem? Então, assim, a grande polêmica do Apocalipse é sobre o que está por vir. E não somente pelo fato de ser um livro misterioso. Todos querem saber o que está para acontecer. Todos querem descobrir o futuro. Lembra da bola de cristal que a gente via muito nos desenhos? Que todo mundo queria ter uma bola de cristal. Para quê? Para saber, ou melhor, para conhecer o futuro. O Apocalipse é um livro que nos mostra o futuro. Por isso a polêmica sobre o Apocalipse. Então aquele que conhece, como João falou, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam. Não basta só ler ou ouvir, você precisa guardar. E quando João diz dos que guardam as coisas que estão escritas, João está falando do quê? Aqueles que seguem, que obedecem, que cumprem o que está escrito. Então não basta só você ler, ouvir, mas você precisa guardar, você precisa obedecer o que está escrito em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, não é só se preocupar com o Apocalipse. O Apocalipse é o livro final da biblioteca que Deus deixou para nós. Não adianta a gente ficar só preocupado com o Apocalipse e esquecer o restante de toda a Bíblia. São 66 livros. Se você estiver preocupado com apenas um, e o que você faz dos 65 livros que sobraram? Aí João está dizendo, bem-aventurado aqueles que também guardam. Ok? Então, assim, qual o propósito do livro de Apocalipse? É revelar o futuro para aqueles que ouvem e leem as palavras desse livro. Tá certo? O fim só vai ser uma surpresa, só vai ser terrível, só vai ser tenebroso para quem não está preparado. Quem não estiver preparado, o Apocalipse é terrível.
É um livro que ninguém quer ler. É um livro que ninguém quer conhecer. Todos nós queremos saber o futuro, mas ninguém quer saber como é que você vai morrer. É verdade. Ué, mas morrer não faz parte do futuro? Só que ninguém quer essa parte do livro. Ninguém quer saber como é que vai ser o dia da minha morte. Como é que... Será que eu vou morrer de uma coisa normal? Eu vou morrer de um acidente? Ninguém quer saber. Todo mundo quer o futuro, mas ninguém quer essa parte do futuro. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para poder chegar lá. Todo mundo quer um arrebatamento. Ó, Deus, eu quero ir para o céu, mas eu espero muito que eu seja arrebatado, porque aí eu não vou ver a morte. Aquele que for arrebatado, ele não verá a morte. Ele vai passar dessa vida para a vida eterna, de um piscar de olhos. Então todos queremos esse ponto. Só que para chegar a esse ponto, nós precisamos de algo muito importante. O que? A grande interrogação do livro de Apocalipse. Mais alguém tem uma pergunta sobre essa questão do Apocalipse? Eu, pastor, tenho uma pergunta. Tá, Pastor, Tainá, vamos lá, vamos ver a pergunta da Tainá. pastor, tipo assim, tem muita gente, sinceramente eu tenho muito medo, mas muito medo de, o Apocalipse. Como que eu faço pra não ter medo do Apocalipse, pastor? Boa pergunta. Como que eu faço para não ter medo do Apocalipse? Como que eu faço para não ter medo do fim? João, ele vai dizer que o Apocalipse é um livro que Deus deixou para nós para nos avisar. Ou seja, as pessoas estão mais focadas na questão da besta, o sinal da besta, a perseguição, se é a pré-milênio, pós-milênio. As pessoas estão muito preocupadas com a questão do tempo da tribulação. Como é que vai ser o tempo da tribulação? Se vai haver perseguição, se não vai haver perseguição? Como é que vai ser esse tempo? E, na verdade, a forma que nós temos de não ter medo dessas coisas é entender que Deus já nos avisou. Então, o Apocalipse não será uma surpresa para o crente, porque surpresa é para quem não está esperando. O crente em Cristo Jesus, ele está desejando que o Apocalipse aconteça. Já ouviram aquele termo? Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem logo, leva a gente, acaba com essa coisa aí. Então, para nós que somos crentes, não existe o medo do fim, porque não haverá o fim. Como eu disse, o crente quando morre, ele imediatamente abre os olhos no céu. Não existe tempo de espera, não existe uma sala de espera lá no Hades. O crente, ele morre, imediatamente ele abre os olhos no céu. Então, assim, da onde vem o medo do fim? Da onde vem, Tainá, o medo? E talvez você que esteja nos assistindo compartilha do mesmo medo que a Tainá colocou aqui. Eu tenho medo de como vai ser o Apocalipse. Então, da onde vem? Essa é a questão. Da onde vem o medo? O medo vem quando você não entende que o crente já está guardado para o dia do arrebatamento. Então, como que eu posso, Como que eu posso ter a certeza de que eu estou guardado para o dia do arrebatamento? Porque quando o crente que já aceitou a Jesus, confessou a Jesus, ele entende que a partir daquele momento ele foi guardado, foi selado para o arrebatamento, então não existe mais o medo. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não existe medo quando nós entendemos que nós estamos guardados para o dia do arrebatamento. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. Então o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Um dia, Deus, que é amor, o verdadeiro amor, ele pensou assim: 2000 anos depois do tempo de João, haverá um tempo em que nascerá uma menina chamada Tainá, e essa menina vai ter medo do fim. Então eu amo tanto vocês, eu amo tanto a Tainá, que eu vou chamar um dos meus apóstolos, chamado João, e João vai então escrever tudo o que vai acontecer. Sabe para quê? Para que a Tainá não precise ter medo. Então só tem medo quem não conhece o que o verdadeiro amor já deixou para você. O Apocalipse não é um livro de medo. O Apocalipse é uma grande demonstração de amor, onde Deus, querendo nos preparar para esse grande dia, deixou um livro inteiro explicando o que vai acontecer. Então, Tainá, não precisa ter medo. Pastor, eu tenho um versículo para complementar, porque antes eu também tinha muito medo disso. Eu tinha medo, aí eu fui procurar uma referência bíblica. E é lá em 1 Tito, que é o versículo 3, do 4 até o 7. Ó. Tá. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma vida nova. Deus derramou uma generosidade e o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna que esperamos. Que texto esclarecedor. Então, quando você encontra um texto desse, você fica sabendo do que Deus já preparou tudo. Vocês já estão selados pelo Espírito Santo para esse dia. Então, esse dia, quando chegar, na verdade, para nós, não será uma surpresa. Para nós, não... Nada que falam nesse tempo é uma surpresa para a gente. Por quê? Há 2000 anos atrás, João já sabia. No tempo de Daniel, Deus já revelou para Daniel o que aconteceria. Então João, ele já tinha o registro de Daniel, das 70 semanas de Daniel, que inclusive será um dos temas da nossa sequência sobre o Apocalipse. Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel para que vocês possam entender o que vem por aí. Que o Apocalipse só leva medo para quem ainda não tem a certeza da salvação. Todo homem ou mulher que tiver certeza da salvação, ele está selado pelo Espírito Santo para o dia do arrebatamento. Entendeu? E ainda que o arrebatamento não chegue na minha geração, eu precisarei enfrentar a morte. O dia da morte é uma certeza para cada um de nós. A maior certeza de todos nós morreremos. Com exceção daqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Então, se você tiver o privilégio de estar vivo no dia do arrebatamento, você não vai experimentar a primeira morte, que é a morte física. Você simplesmente vai aparecer no céu. De repente, você estava aqui, a gente estava aqui gravando um vídeo, a gente estava aqui conversando, gravando um vídeo para os nossos seguidores, e qual a nossa surpresa? Daqui, de repente, estamos lá no portão celestial e Jesus olhando para nós e assim, de bendito de meu Pai, possuí o céu que está preparado desde a fundação dos séculos. Imagina ouvir essas palavras do próprio Jesus. Agora, aquele homem, aquela mulher, não importa a idade, imagina quem não tem a certeza da salvação.
É claro que diante de todas as catástrofes, de todos os problemas que se levantam, as guerras e tudo mais, essas pessoas vão ter medo. Por quê? Elas não têm a certeza da salvação. O que nos leva a um entendimento de que você precisa ter a certeza da salvação. E o que é que você precisa ter para ter a certeza da salvação? Nós temos aqui em Efésios 1, versículo 12, vai dizendo assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Sabe o que quer dizer isso? Aquele homem ou mulher que já entregou a sua vida para Jesus e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele está selado para o dia da redenção. Entendeu? E esse selo é o que nos garante a entrada nos céus. Então não precisa ter medo. O Apocalipse não é um problema para nós. O Apocalipse para nós é a solução. Enquanto muitos têm medo, nós esperamos o Apocalipse. Nós desejamos que o fim aconteça. Porque se o fim acontecer, nós estaremos no céu. O fim, para nós, não é fim. É apenas a continuação da nossa história. Enquanto muitos vivem achando que a morte é o fim. E não é. Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim, vamos lá. Pergunta do Diácono J, então. Vamos ver qual é a dúvida do Diácono J. Tem pessoas, pastor, que falam que toda pessoa que fala sobre Apocalipse é profeta do caos, pastor. Por que isso? Por que as pessoas costumam dizer isso? Quem prega sobre o Apocalipse, quem se especializa, quem se aprofunda nesse assunto, normalmente é chamado profeta do caos. Por quê? A Bíblia aponta para alguns eventos que não são muito agradáveis no Apocalipse, como guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos. A Bíblia ainda fala no Apocalipse, nós vamos chegar lá nos próximos episódios que nós vamos gravar sobre Apocalipse, a Bíblia fala que vai haver um gafanhoto, um inseto, que vai ter uma cauda como a de um escorpião. E ele, quando picar o homem com aquela cauda, ele vai provocar dores no homem, nos homens, nas mulheres, como a dor de um escorpião. E qual será a diferença? Que essa dor não terá remédio. Essa dor, os homens vão querer morrer por causa dessa dor. E a morte não será uma opção. A morte nessa época, que pode ser um gafanhoto mesmo, ou pode ser o simbolismo de uma enfermidade que vai ser caracterizada por muita dor, mas a Bíblia diz que no fim dos tempos haverá algo que vai trazer muita dor, e essa dor não terá um remédio. Então, assim, a pessoa que se especializa na escatologia, que é a ciência que estuda o fim, normalmente é chamado de profeta do caos. Por quê? Porque as pessoas que não têm certeza da salvação, elas não estão preocupadas com o lado bonito de Apocalipse. Pastor, tem um lado bonito de Apocalipse? Tem. Qual o lado bonito de Apocalipse? Nós seremos arrebatados. Nós, aqueles que estivermos aqui quando Jesus voltar, não experimentaremos a primeira morte. Passaremos direto para o céu. Imagina que coisa gloriosa estarmos aqui no meio dessa vida que temos, desses problemas, políticas, guerras e etc., violência, criminalidade, enfermidades,
e de repente nós abrimos os olhos, piscamos e estamos no céu, diante do trono de Deus, os anjos cantando, louvando. A Bíblia diz que existe uma mansão no céu com muitos quartos. E um desses quartos, na porta, está escrito teu nome. Imagina, nós vamos andar em ruas de ouro. Imagina o que é isso, gente. Então, assim, o Apocalipse tem o lado bonito. Sim, tem, para aquele que já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós que já fizemos essa declaração, não estamos preocupados com o escorpião, ou com a enfermidade, com a guerra. Isso faz parte do fim. E quando chegar, nós estaremos prontos para sermos levados até o céu. Ok? Por isso é que quem fala muito do Apocalipse é chamado profeta do caos. Vamos ver quem mais tem uma pergunta aí para fazer. Vamos lá, quem mais? Eu tenho. Ah, Alana. Então vamos ouvir a pergunta da Alana. Então, pastor, muitas pessoas falam que tá sendo o final dos tempos, né? Aí falam também que tem vários sinais, mas que sinais? Tô vendo sinal nenhum. Quais são os sinais? Ok, muito boa pergunta, muito boa pergunta. A Bíblia fala, aponta sinais do fim dos tempos. A Bíblia menciona sobre o fim dos tempos. E assim como o Apocalipse, Jesus também já apontava sinais do fim dos tempos. E para que a gente entenda o que está acontecendo e por que o Apocalipse do crente não é surpresa, porque a gente já foi avisado. Jesus já nos avisou. Por exemplo, em 1 Timóteo 4, versículo 1, vai dizendo assim, Alana, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o que a Bíblia está dizendo? No fim dos tempos, um dos sinais que a gente vai ver sobre o fim dos tempos, como é que a gente sabe que já estamos no fim dos tempos? A Bíblia diz que um dos sinais é que algumas pessoas apostatarão da fé. Essa palavra apostatar significa deserção. Sabe o que é deserção? É aquele soldado que está lá na guerra e ele diz assim, não vou mais lutar pelo meu país, não vou mais estar no meio dessa guerra, quero ir embora. Ou seja, no fim dos tempos, alguns cristãos que estarão dentro das igrejas, eles vão desertar, eles vão desistir de seguir a Jesus. E se você parar para pensar um pouco, hoje todos nós conhecemos um desviado. Verdade. Um desviado eu peguei leve, né? Peguei leve para poder amenizar aqui né? Todos nós conhecemos vários desviados. Talvez hoje já existam mais desviados do que cristãos dentro da igreja. Eles vão desistir de seguir a Jesus e não é muito difícil. Você vai ver, porque quando um cristão anônimo ele deixa de seguir a Jesus, que são esses que a gente conhece, né, do nosso dia a dia, ninguém fica sabendo muito da vida dele. É uma coisa mais, né, o cara é anônimo, ninguém sabe. Mas e quando é um famoso? Quando é um cantor, quando é um ator, uma atriz? Todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo. E o pior de tudo, eles saem da igreja e começam a falar mal de quem? Da igreja. Verdade. Acontece muito. Ai, meu Deus. Você está entendendo? Eles não saem da igreja e falam mal de Deus. Eles saem da igreja e falam mal da igreja. Porque é mais fácil apontar o erro dos outros para poder esconder o meu erro. Então, se eu tenho um erro, antes que alguém lembre do meu erro, eu vou jogar o erro de alguém na mídia, assim, na frente, né? Para que as pessoas não olhem para os meus erros. Então, normalmente, quando você vê alguém famoso que desistiu de seguir a Jesus,
normalmente ele se torna o quê? O que nós chamamos de um escândalo. Por quê? Porque muita gente segue o dia a dia dessas pessoas. Não significa que o anônimo também não seja um escândalo, porque o anônimo, ele deixa de seguir a Jesus e logo você vai ver que esse teu amigo, essa tua amiga que você conhece e que é um dos desviados, não vou dizer de repente, porque a deserção não é de repente. Quando alguém chega a desistir de seguir a Jesus, é porque ele já está vindo numa vida de pecados dentro da igreja. E como ele não consegue sustentar aquela vida que ele tem, ou que ela tem dentro da igreja, então ela prefere sair da igreja, ou ele prefere sair da igreja. Mas não significa que foi de repente. Não. A pessoa já vinha numa vida de adultério, a pessoa já vinha numa vida de... O adolescente já vinha numa vida de desobediência aos pais e às mães. E, inclusive, isso é um dos sinais do fim dos tempos. Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizendo no capítulo 3, assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Entendeu por que quem fala de Apocalipse é profeta do caos? Porque você vai falar sobre tempos terríveis. Os homens serão egoístas, homens e mulheres, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ou seja, você conhece alguém com uma característica dessa que eu li aqui agora? Sim, muita gente. Não é difícil encontrar alguém, Jesus. né? Amante Fala de dele. si mesmo, egoísta, Exato. avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente a pais e mães. Eu vou até parar aqui nesse ponto. Nunca a desobediência a pais e mães foi tão evidente como nesse tempo. Todo adolescente agora acha que pode botar o dedo na cara de pai e mãe e dizer o que vai falar, o que vai fazer, o que eu sei da minha vida. E a Bíblia já vinha avisando, no fim dos tempos haveriam homens e mulheres desobedientes a pais e mães. Parece simples, mas Paulo está apontando como o fim dos tempos. Então, Alana, como que a gente sabe dos sinais do fim dos tempos? É só observar o que a Bíblia vai dizendo, como no fim dos tempos haverão falsos profetas, no fim dos tempos haverão falsos pastores, falsos homens e mulheres de Deus, falsos levitas. Tem muita gente cantando aí na mídia aí que... Será? Tem muita gente bombando na internet aí, será? Então, assim, no fim dos tempos, isso será muito comum. Então, pastor, como é que eu sei? A gente não está aqui para julgar a vida de ninguém, mas a Bíblia fala uma coisa muito fácil de se entender. A Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus até peca, mas não vive pecando. Pastor, o que é isso? É aquele camarada que colou na escola. Vou usar um exemplo bem simples, tá? Vou pegar bem lá embaixo, que é para não deixar ninguém sem graça. Aquele camarada que cola na escola. Colar na escola, se você não sabia, é pecado. Tá. Aí vamos lá. O crente peca. Pastor, eu não sabia, não estudei para aquela prova e a cola parou na minha mesa e pastor, foi mais forte do que eu. Eu peguei as respostas e tirei 9,5, pastor. Eu só não tirei 10, que era para não pegar mal, assim, eu botei um troço errado lá só para a professora não me dar 10. Então, é errado colar na escola. Aí, mas foi uma vez só, acabou.
Na segunda vez que a cola passou na minha mesa, eu, não, obrigado, não quero. Ah, mas eu não estudei bem, vou tirar 0, mas eu não quero. Diferente daquele crente que toda hora está colando na escola. Então, assim, a Bíblia diz que a gente até peca, mas não vive pecando. Vigia, crente. Vigia, crente. É isso aí. Vai perder a bênção. Como é que tu fala? Vai perder a bênção, irmão. Vai perder a bênção. Porque o crente até peca, mas não vive pecando. O crente até desobedece o pai Foi uma vez, pastor. Quando eu vi, eu já tinha falado. Mas o crente não vive desobedecendo pai e mãe. Essa é a diferença. Entende? Então, os sinais do fim dos tempos são esses. Muitos outros textos a Bíblia mostra. Para que a gente esteja avisado. Quando isso começar a acontecer, então saiba que a gente está no fim dos tempos. Agora, esse fim dos tempos não é daqui a meia hora, não é daqui a 2 dias. É o fim dos tempos. Ok? Vamos lá. Alguém tem mais uma pergunta aí sobre o Apocalipse, fim dos tempos? Quem mais tem uma pergunta aí? Eu tenho. Vamos lá, João. Pastor, eu vi na internet um negócio sobre um tal de relógio do Apocalipse. É possível antecipar ou atrasar o Apocalipse? Muito boa pergunta. Todo relógio é possível você adiantar ou atrasar. O ideal é que ele fique bem na hora certinho, né? É verdade. Relógio atrasado não adianta, né? E relógio adiantado também não serve muita coisa, está sempre antes da hora. Uma coisa interessante, João, existe um texto em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que Pedro vai dizendo que nós devemos aguardar e apressar a vinda de Jesus. Olha que coisa interessante. É possível apressar ou atrasar a vinda de Jesus? Você vai lembrar lá em Daniel, quando Daniel estava orando por uma resposta, que o inferno se levantou e os demônios foram para não deixar a resposta chegar. E eles impediram uma resposta do céu por 21 dias. Olha que coisa curiosa. 21 dias Daniel estava orando. E durante 21 dias os demônios estavam lutando para que a resposta não chegasse. Tanto que o anjo chega para Daniel e fala para Daniel assim: Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus liberou a resposta do céu. Mas o príncipe da Pérsia, ou seja, o inferno, se levantou e não deixou com que eu chegasse com a resposta. Ou seja, o inferno atrasou a resposta. O que eu posso dizer hoje é que, com certeza, o inferno está tentando, de todas as formas, atrasar o Apocalipse. Por quê? Porque ele sabe que se o Apocalipse acontecer, os dias estão contados. Vai ter um tempo que Jesus vai descer e vai dizer: ei, diabo, acabou, me dá aqui, acabou teu reino, vou te trancar lá no inferno, fica pra lá e acabou. Eu vou viver aqui com aqueles que confessaram que eu sou o Senhor e Salvador. Daqui a pouquinho eu vou. Entendeu? Então é assim, o inferno sabe que no dia quando o relógio do Apocalipse de Deus, relógio de Deus, não é esse dos cientistas não. Quando o relógio de Deus disser assim, ó, vamos lá, tá na hora. Então o inferno, os dias do inferno estão contados. Então por isso que eu digo, não vou dizer que está escrito, não é isso, seria heresia dizer isso, mas entendendo o texto de Daniel, onde o inferno se colocou para atrasar a resposta, eu posso, minha opinião, pastor Josué, dizer assim, o inferno está fazendo de tudo para atrasar o Apocalipse. Se nós nos empenharmos na obra missionária, na obra de evangelização, se nós falarmos de Jesus para os nossos amigos da escola, da rua, do trabalho, ou os amigos, a Bíblia diz que todo homem precisa ouvir. Nós estaremos apressando a vinda de Jesus. Então nós vamos ter ainda outros episódios sobre o Apocalipse. Envie as suas dúvidas, escreve aí nos comentários
qual é a sua dúvida sobre o Apocalipse. E não esqueça de dizer de onde você está nos assistindo, qual é a cidade que você está nos assistindo. Não esqueça de dizer da onde você está acompanhando o nosso programa O Pai Tá na Casa. Coloca aí nos seus comentários, faz a sua pergunta. A gente vai trazer aqui nos próximos episódios responder a sua pergunta. Então vamos para as considerações finais. Jota, suas considerações finais aí para os nossos seguidores. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês sempre. E acabou de chegar uma notificação aqui pra mim. Sabe o que isso me lembra, Varua? Que você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Se inscreve aí, Vaso! Não adianta, quem se antecipa governa. Arrasou! É pastor esse cara, esse cara é pastor, ele tá gente. Olha. Tainá, fala sua palavra aí pros nossos seguidores. Cara, pastor, o vídeo hoje foi muito bom. Espero que vocês deixem logo o seu like aí, né? Já aproveita o E o like, Para não perder nenhuma notificação do vídeo, próximo vídeo. E é isso, gente, ó. Um beijo, até o próximo. Um beijo, até o próximo. Isso aí é muito Glória. bom. Sua palavra aí pros nossos seguidores, Giovana. Espero vocês no próximo vídeo. E no próximo vídeo estaremos aí falando sobre Apocalipse também. Vamos descobrir se macetaram ou não esse negócio. Vamos ver aí. Pastor, tá achando que não, pastor? Tá achando que não? Olha, não sei. Estão falando que macetaram. Eu ouvi aí dizer que iam macetar o Apocalipse. Não sei. Qualidade duvidosa. Lá Vamos fica o ponto de descobrir esse interrogação. negócio. Vamos pegar agora. Agora eu quero descobrir se macetaram ou não esse negócio. Alana, suas palavras aí aos nossos seguidores. Tchau, gente. O vídeo de hoje foi muito bom mesmo. Respondeu várias perguntas minhas, eu acho que é de vocês também. Se vocês têm alguma pergunta pra fazer pros próximos vídeos, algum tema, comenta aí embaixo, tá? Deixe seu comentário também, o que você achou do vídeo. E é isso, gente. Beijo pra vocês, amo todo mundo. Maravilha! Maravilha! Dá um tchauzinho aí, Joninha, pros nossos seguidores! Tchau, seguidores! Glória a Deus! A gente vai terminando então mais um programa O Pai Tá na Casa! Até a próxima, não deixe de se inscrever, dar o seu like aí e deixar o seu comentário. Te aguardamos no próximo episódio. Deus te abençoe, um abraço, valeu! Peraí, começou assim. Velho, mas assim que é a abertura do Apocalipse. Tudo, quando ele cala a boca. Ficou bonito pra Vai caramba. ficar até melhor. Eu não entendi nada, mano. Essa vai por falha não.